Lindalva acordava todos os dias com o coração pesado, como se carregasse um fardo invisível que a impedia de respirar fundo. Antes mesmo de os pés tocarem o chão, ela já reclamava do despertador insistente, da claridade que invadia o quarto, do barulho dos vizinhos. Cada manhã era uma montanha de lamentos que se acumulavam desde a noite anterior. O sol, muito quente. A chuva, muito fria. O silêncio, angustiante. O barulho, insuportável. Tudo em sua vida parecia uma conspiração contra sua felicidade, uma sucessão interminável de injustiças que apenas ela podia testemunhar com tanta clareza. Seu marido havia aprendido a ignorar os murmúrios constantes que ecoavam pela casa. Os filhos, por sua vez, preferia estar em qualquer lugar que não fosse próximo dela. Lindalva sentia essa distância, mas em vez de questionar suas próprias ações, culpava o mundo inteiro. Culpava o marido por ganhar pouco, culpava os filhos por serem ingratos, culpava o destino por não lhe dar as oportunidades que merecia. Sua frase mais frequente era um gemido desesperado. "Ó Senhor, não aguento minha vida." Mas nunca era um pedido genuíno. Era uma acusação eterna contra tudo e todos. Os empregos vinham e iam em uma sequência melancólica. Lindalva mudava de trabalho com frequência alarmante. Quando conseguia uma posição, não tardava para os problemas aparecerem. A distância era excessiva. O horário era impossível. O patrão era injusto. Os colegas eram invejosos. Nunca havia um reconhecimento das oportunidades que recebia, apenas uma enxurrada de razões pelas quais aquele emprego não funcionaria. Os poucos reais que ganhava nunca eram suficientes, e ela gastava suas reclamações como uma moeda de troca, esperando que o universo, eventualmente, a ouvisse. As finanças da família refletiam seu estado emocional. Sempre apertadas, sempre insuficientes, sempre uma ameaça. Lindalva vivia em um estado permanente de escassez mental, mesmo quando haviam recursos. Seu olhar para a vida filtrava cada momento através de uma lente de negatividade. Os filhos não a valorizavam, porque raramente ouviam uma palavra de encorajamento saindo de seus lábios. Seu marido se sentia invisível, negligenciado por uma mulher que parecia vê-lo apenas como mais uma fonte de decepção. Lindalva existia em um poço profundo de descontentamento, mas havia perdido a memória de como era estar fora dele. Cada amanhecer repetia o mesmo padrão. Acordar cansada, reclamar do cansaço, reclamar da vida que a tornava cansada, reclamar da falta de reconhecimento por seu cansaço. Era um ciclo vicioso que se alimentava de sua própria energia, deixando-a mais vazia a cada volta. Então, em uma tarde qualquer, enquanto Lindalva pendurava roupas molhadas no varal, com o característico resmungo sobre o clima, sua vizinha, Dona Marina, apareceu pelo portão. Marina era uma mulher que irradiava uma paz inexplicável, o tipo de pessoa cuja simples presença parecia contrastar de forma quase cruel com a aura cinzenta que cercava Lindalva. Seu sorriso era genuíno, e seus olhos brilhavam com uma esperança que Lindalva não conseguia nem reconhecer em espelhos. "Lindalva", chamou Marina suavemente. "Gostaria de vir comigo na próxima domingo? Há uma igreja linda perto daqui. Talvez uma palavra de fé pudesse ajudá-la." Lindalva estava à beira do colapso emocional total. Seus lamentos haviam se tornado uma prisão. E naquele momento, ao olhar para o rosto compaixível de Marina, algo dentro dela sussurrou que talvez, apenas talvez, uma mudança fosse possível. Antes de continuar a história, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Lindalva resistiu ao convite de Marina durante uma semana inteira. Seus argumentos fluíram como água de um rio que nunca seca. A distância da igreja era excessiva, levaria 40 minutos de ônibus. O horário do culto conflitava com sua rotina de limpeza.
Ela não tinha roupa adequada para ir. Seus vestidos estavam rasgados, suas sandálias gastas. Cada objeção era verdadeira em sua mente, mas também era um escudo contra o desconhecido, contra a possibilidade de que algo pudesse realmente mudar. Marina visitou a casa de Lindalva na sexta-feira à noite, trazendo consigo um vestido azul marinho que havia guardado por anos. Era simples, mas elegante, exatamente do tamanho de Lindalva. A vizinha entregou a peça com as mãos abertas e um sorriso que não admitia negativa. Deus quer seu coração e seu interior, Lindalva. Sua roupa é apenas o invólucro. O que importa está aqui, disse Marina, tocando o peito de Lindalva com a palma da mão. Algo naquele gesto desarmou as defesas da mulher. Pela primeira vez em muito tempo, Lindalva sentiu um fio de esperança, frágil como teia de aranha, mas real. No domingo de manhã, Lindalva acordou ansiosa. Seus pensamentos ainda reclamavam, mas havia uma diferença sutil. Ela reconhecia as reclamações. Este dia será uma loucura, murmurou, enquanto vestia o traje azul. Mas algo em seu peito pulsava diferente, como um coração que despertasse de um longo sono. A igreja era de tijolos vermelhos e tinha vitrais que refratavam a luz solar em 1000 cores. Lindalva sentou-se no fundo, envergonhada pela atenção que Marina recebia de outras pessoas. Continuava reclamando silenciosamente. Do calor excessivo dentro do templo, do barulho dos demais fiéis, da dureza do banco de madeira onde estava sentada. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de emoção espiritual, mas de ansiedade pura. O pastor subiu ao púlpito, um homem idoso de cabelos brancos como algodão, com voz que ecoava pela nave com autoridade suave. Ele abriu a Bíblia e começou a falar sobre a importância da gratidão. Suas palavras iniciais foram gentis, mas logo ganharam uma intensidade que prendeu a atenção de Lindalva, apesar de sua resistência interior. Quando vocês reclamam de algo, disse o pastor, estão clamando para que aquilo permaneça em suas vidas. Reclamar é clamar 2 vezes pelo problema. É repetir, é insistir, é implorar ao universo que continue enviando aquilo que as machuca. A sentença ecoou na mente de Lindalva como um sino batendo sem parar. Ela sentiu o rosto queimar, como se aquelas palavras houvessem sido gravadas especificamente para seus ouvidos. O pastor continuou, oferecendo exemplos práticos que penetraram a defesa de Lindalva como flechas precisas. Se você perde um emprego e passa dias reclamando sobre desemprego, está clamando, está invocando aquela situação, está reforçando aquela realidade em sua mente. Mas e se você agradecesse pela porta que se fechou? E se reconhecesse que talvez Deus estivesse abrindo caminhos melhores? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lindalva, sem que ela pudesse contê-las. A palavra continuou tocando em feridas que ela havia ignorado durante anos. Lindalva entendeu, finalmente, que suas reclamações constantes não eram apenas palavras vazias, eram invocações poderosas de tudo aquilo que desejava evitar. Ela havia estado pedindo, literalmente, por mais sofrimento. Quando o culto terminou, Lindalva permaneceu sentada, quase catatônica. Marina a observava com paciência amorosa, esperando que a revelação completasse seu trabalho. A mulher que havia acordado aquela manhã com medos e objeções era a mesma que saía da igreja, mas algo fundamental havia se transformado em seu interior. Uma promessa silenciosa nasceu em seu coração. Não vou mais reclamar. Vou começar a agradecer. Os primeiros dias foram uma batalha constante contra seus próprios instintos. Lindalva acordou na segunda-feira de manhã, escutando o pitter-patter da chuva contra as telhas. Seus lábios formaram a reclamação automática. Oh, que dia terrível! Que chuva chata! Mas a voz do pastor ecoou em sua mente, interrompendo o padrão que a aprisionava há tantos anos. Respirou fundo.
e com a voz tremendo, sussurrou: Obrigada, Senhor, por esta chuva que vai molhar minha horta e fazer crescer lindamente as plantas que plantei. A transformação não foi mágica, mas foi real. Naquela manhã, ao entrar na cozinha, viu seu filho mais velho já acordado. Em vez de reclamar sobre ele estar fora da cama, Lindalva aproximou-se com carinho, tocando seu cabelo com ternura, oferecendo um abraço silencioso. O menino ficou espantado, depois animado, como se reconhecesse uma mãe que ele havia perdido anos atrás. Seu marido a encontrou cantando enquanto preparava o café da manhã, algo que não havia feito em décadas. Ele a observou com uma mistura de espanto e cautela, como se esperasse que aquele momento de paz fosse apenas um respiro antes da tempestade costumeira. Mas a tempestade não veio. Em seu lugar, veio consistência. Cada reclamação que surgia em sua mente era imediatamente confrontada com gratidão. Quando pensava na distância do novo emprego que conseguira em uma fábrica próxima, agradecia pela oportunidade de recomeço. Seus colegas a estranharam no início, acostumados com a amargura que antes emanava dela como um aroma. Mas sua presença transformou-se numa influência positiva. Seu desempenho melhorou exponencialmente porque sua mente não estava mais drenada pela negatividade constante. A confiança floresceu em seu peito como uma flor que finalmente recebe luz solar após meses de sombra. As finanças da família começaram a se reestruturar de forma quase milagrosa. Em vez de reclamar da escassez, Lindalva começou a ser grata por cada centavo que entrava. Organizou-se meticulosamente, identificando gastos desnecessários e investimentos imprudentes que antes havia ignorado enquanto se entregava à lamentação. Algo extraordinário aconteceu. O dinheiro começou a render significativamente. Não era mais abundância imaginária, mas prosperidade tangível, resultado direto de uma mente que havia deixado de invocar escassez. Com os primeiros ganhos extras, Lindalva entrou na igreja no domingo seguinte e, com as mãos tremendo, depositou um dízimo generoso no oferecimento. Marina, que assistia de longe, viu aquele gesto e compreendeu que a transformação era genuína. A vizinha testemunhou pessoalmente a mudança radical que o Espírito Santo havia operado em sua amiga. E logo começou a compartilhar o testemunho com outras pessoas de sua comunidade. Seu marido notou cada detalhe da transformação. A forma como ela o olhava agora tinha ternura. Seus filhos começaram a correr para recebê-la quando chegava do trabalho, pois reconheciam nela uma mãe que realmente os valorizava. Sua casa deixou de ser um lugar de lamento e se tornou um santuário de paz. Lindalva não vivia uma vida perfeita. Desafios ainda apareciam, como aparecem para todos os mortais. Mas cada obstáculo era reinterpretado através de uma lente nova. Não como uma maldição, mas como uma oportunidade disfarçada. Sua vida próspera não era apenas material. Era sobretudo espiritual e emocional. A mulher que havia passado anos reclamando, agora colhia os frutos da gratidão. E sua história tornou-se um testemunho vivo de que quando você muda seu foco, muda sua realidade. Lindalva aprendera a verdade suprema. Reclamar é clamar 2 vezes pelo problema. Agradecer, porém, é invocar milagres. Sua vida era agora um cântico de louvor permanente, e cada novo dia era uma bênção que ela honrava com um coração transbordante de gratidão genuína e transformadora.